e fazer do teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Mais uma vez, bem bonito para o Senhor. Só pra te adorar e fazer do teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Você está aqui. Eu te cumprimento na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Enquanto você abre aí o seu exemplar, a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, eu quero externar aqui alguns agradecimentos para nós darmos início à mensagem desta noite. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Aleluia. Agradecer o nome daquele que é digno de todo louvor, de toda honra. Nosso Deus maravilhoso pela oportunidade, pela vida do nosso pastor Reinaldo, que nos confiou essa oportunidade também nesta noite. Agradecer também minha família que aqui está. Quero agradecer também a cada um de você, que está aqui nesta noite, que deixou o Espírito Santo te conduzir. Você veio aqui porque Ele tem algo para fazer na sua vida. Como o pastor ministrou aqui, Ele já está fazendo, já está feito. É somente perseverar e confiar. Amém? Vamos lá. Marcos capítulo 4, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Despertando-nos, dizendo-lhe: Mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Podem se sentar em nome de Jesus. Quero dar um título bem simples para esta mensagem, mas profético. Você não vai parar agora. Quem entendeu pode dar um amém? Você não vai parar agora. Aleluia. Estamos diante de um texto muito conhecido. Eu acredito que todos aqui já ouviram falar sobre a grande tempestade que Jesus vai apaziguar. E quando o Senhor colocou no meu coração esse texto, algum tempo atrás, Ele já vinha me confirmando que seria uma oportunidade em que eu iria ministrar aqui nesta noite. Já vinha falando e confirmando, e eu ali buscando a revelação de Deus, primeiramente para a minha vida, porque certamente Deus quer falar comigo primeiro, e que depois transmitisse para a igreja nesta noite. Estamos numa situação de adversidade. O tema da campanha vai falar lá em Lucas 9 sobre a transfiguração de Jesus, no momento de glória, de poder, durante um momento de oração. Mas aqui a gente entende que tem também uma transfiguração da condição do tempo. De repente, Jesus, depois de passar um dia pregando a multidão, final de um dia cansativo, Ele entra no barco, chama os teus discípulos,
dá uma ordem. Vamos passar para o outro lado. Eu imagino os discípulos entrando todos no barco, acompanhando Jesus, naturalmente. Agora a gente vai descansar, vamos chegar do outro lado e vamos continuar fazendo o que Jesus nos ordenar fazer. Aqui eu já abro um parêntese para nós nesta noite. Quando nós viemos para Cristo, nós temos a sensação de que agora nada mais vai nos abater. Que todos os nossos problemas, magicamente, vão começar a se resolver. É a sensação que a gente tem, sim ou não? Meus problemas acabaram, Jesus está comigo, eu estou com Cristo, não tem mais prova, não tem mais luta. Piscar de olhos, tudo vai se resolver. Mas não é bem assim. Porque o próprio Jesus deixou escrito dizendo que neste mundo teríamos aflições, mas que a gente deveria continuar, ter bom ânimo, perseverar. E de repente o texto diz que se levanta uma grande tempestade. Os ventos ficam revoltos, o mar fica agitado, a embarcação começa a querer naufragar, bate o desespero, e Jesus está como no barco? Dormindo. 100% homem, está cansado, pregou o dia inteiro, está exausto. A natureza humana de Jesus estava gritando por um descanso. Mas nem por isso ele perdeu o controle do que está acontecendo à sua volta. Em momento algum das nossas vidas, independente do que está acontecendo, Deus não vai mudar. Deus não vai perder o controle de nada, por mais que às vezes a gente ache que Ele perdeu. Que Ele deixou de ouvir, que Ele deixou de nos ver, e que Ele está pouco se importando. Foi isso que os discípulos acordaram Ele dizendo: Mestre, a gente está perecendo aqui. O Senhor não se importa? A gente está quase morrendo afogado. Mas espera aí, é Jesus que está no barco. E quantas vezes nas nossas vidas, diante das adversidades, que fazem parte da vida do cristão, a gente pensa que vai ser o nosso fim, a gente vai morrer aqui. Você já parou para imaginar se o texto fosse escrito assim, e naufragou todo mundo? Não dá nem para imaginar uma coisa dessa. Diante de um Deus todo-poderoso, a gente não consegue nem imaginar. Porque Deus não perde batalha nenhuma. Não existe fracasso nos planos de Deus. Ele chama os discípulos e já faz uma promessa: vamos passar para o outro lado. Já estava escrito, nós vamos chegar do outro lado. Tem um propósito. É por isso que a gente não vai parar no meio da adversidade, no meio do problema. Tem um propósito nos esperando do outro lado. A gente precisa chegar. E a gente vai chegar, porque é Jesus que está nos conduzindo. É Ele que está na embarcação das nossas vidas. Ele que nos fez o convite. Ele que nos fez a promessa. Mas não existe, irmãos, caminhada sem adversidade, sem tempestade. Não existe. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não passou por uma adversidade ou por uma tempestade, meu irmão, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai passar, mas Jesus vai ser com você. E no capítulo 5 vai dizer, no início, Jesus já chegando do outro lado, Ele vai libertar um rapaz que estava possesso por legiões de demônios há anos. Então tinha um objetivo. Tinha um objetivo de chegar naquele lugar. E não importa o que a gente esteja enfrentando. Onde a gente tem que chegar, tem pessoas precisando de mim, de você. E a gente precisa ser perseverante, ser forte, ser corajoso. Como o pastor ministrou aqui, ter foco, ter força, ter coragem, ter fé. Mas a nossa natureza humana, ela grita no momento da adversidade. Os discípulos estavam apavorados com aquela situação. E aí a gente começa a se imaginar dentro de um barco, o mar se levantando, o vento não para. Vamos conjecturar aqui. Um problema familiar, uma crise no trabalho, uma crise ministerial, uma crise existencial. Pode ser a tempestade de alguém aqui nessa noite. Mas Deus está dizendo, você não vai parar.
Alguém precisa de você lá do outro lado. Só que a gente tem o costume de focar só na nossa dor. Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, o meu problema é grande. Será que o Senhor não se importa? Quantas vezes eu e você, às vezes, chegamos dentro da casa de Deus precisando de um abraço, precisando de um sorriso. Mas aí é nós que tivemos que sair do nosso assento e abraçar alguém. E ministrar na vida de alguém. É assim, irmãos. A palavra de Deus diz que o amor, ele não vê o meu interesse primeiro. Ele vê o interesse do meu semelhante. Isso é amor. Porque enquanto eu cuido da dor do meu semelhante, certamente a minha dor está sendo curada. O meu problema está sendo resolvido. Nós precisamos entender, ter essa mudança na nossa mente. Que a caminhada com Jesus, ela vai ter muitas adversidades. Muitos problemas. Muitas portas fechadas. Muitas calúnias, muitas pedradas, muitos nãos. Muitas afrontas. Muitos momentos de desprezo que você vai estar só. Talvez seja essa tempestade de alguém aqui nessa noite. Mas Deus está dizendo, você não vai parar. Porque você precisa chegar do outro lado. Essa tempestade é para te fortalecer, é para Deus se revelar a você. Para mostrar a grandeza dEle. No final do texto, os discípulos vão dizer, quem é este? Quem é este? Este é o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Este é o Deus todo-poderoso. Esse é o Deus que me chamou, que te chamou. Que tem um plano na minha e na sua vida. E esse plano só não vai ser executado se eu e você não quisermos. Mas naquele dia a gente vai dar conta, irmãos. Não adianta mais dar desculpa. O tempo de dar desculpa já acabou. O tempo agora é de se posicionar nessa tempestade. Nós devemos ter a atitude de Jesus, descansar em meio à tempestade. Irmã Lorena, é muito difícil, realmente é muito difícil. Mas quem fez a promessa e chamou foi Jesus. E uma vez que Ele chama, Ele garante todas as coisas. Quantas vezes eu e você já ouvimos isso, irmãos? Por que é tão difícil compreender? A gente ouve isso todos os dias. Quem chamou foi Cristo. Nós estamos alistados num exército poderoso. Deus tem falado aqui nos últimos dias do poder que a igreja tem, mas não exerce. Não usa a autoridade que tem. Se rende diante do problema. A tempestade chega e diz, eu vou parar. Quer pular do barco, mas se pular vai morrer. E quantos aí já estão querendo pular do barco? Quantos já até desistiram de crer? Quantos já abandonaram a fé? Estão aí nas tempestades da vida. Quem é que Deus vai usar para alcançar essas pessoas? Está aqui. Você. Como, irmã Lorena? Eu não sei falar. Não somos nós quem falamos. É o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas lá fora. Deus tem dado estratégias para a igreja nesse tempo, irmãos. Quem tem orado e buscado com sinceridade não tem ficado sem estratégia para falar do amor de Cristo. Por mais duro que seja o coração, seja com um bom dia, seja com um abraço, seja com Deus te abençoe. É assim que Deus trabalha. Você não precisa ser eloquente em pregação. Você não precisa ser de oratória. Não, Deus não está buscando isso. Deus está buscando gente corajosa. Gente que vai enfrentar a tempestade. Gente que não vai desistir, que não vai parar. Por mais que o mar esteja revolto. A gente não pode desistir. Porque quem está conosco é maior que toda e qualquer tempestade. Toda e qualquer adversidade. Porque quando a gente estava lá fora, a gente não desistia. Vinha um problema, vinha uma situação, a gente persistia até o final. Sim ou não? Eu sou a primeira a dizer que sim. Eu era muito teimosa no mundo. E aí para as coisas de Deus eu vim e estou aprendendo até hoje. Que eu não posso desistir, eu não posso parar. Ele me chamou para chegar no objetivo. E em nome de Jesus nós vamos chegar.
Mas não adianta você vir aqui nessa noite, sentar aqui, ouvir essa mensagem e sair e não aplicar. E não abrir o seu coração para o que o Espírito Santo está dizendo. É tempo da igreja pegar as ferramentas que tem. Porque Deus deu, irmãos. Deus nos fez perfeitos. Espírito, alma e corpo. Nos fez poderosos. A palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra mim e você. Ele não estava dizendo de paredes físicas. Estava dizendo de templo e morada do Espírito que somos nós. É tempo da gente amadurecer, de crer, para viver o sobrenatural de Deus. Como aqueles discípulos viveram naquele monte da transfiguração. Como eles viveram durante essa tempestade. E tantas outras situações em que estavam com Jesus. Mas ainda anda com Jesus, parece que não conhece. A gente vem para a igreja, a gente ora, a gente jejua, a gente busca. A gente vive. Mas a gente não acredita. Fica incrédulo diante do problema. Acha que ele não vai resolver. A gente tem que mudar a mente essa noite. A gente tem que deixar Jesus transformar. Não existe transformação sem conhecimento. É impossível ser transformado. É impossível ser transformado sem conhecer a palavra de Deus. Sem conhecer a pessoa do Espírito Santo. É impossível. É impossível viver o sobrenatural de Deus sem ter busca, sem ter comunhão. Aqui o texto narra homens que andavam com Jesus durante o dia e a noite. Viam Jesus expulsar demônio, curar enfermo, levantar aleijado, curar o cego. Eu quero ver isso aqui. Quem é que quer? Então se posiciona. Se posiciona diante dessa tempestade que está te abatendo. Se posiciona diante desse problema. Fala, eu não vou parar não, Jesus, me ajuda. Me socorre. Porque mesmo diante da incredulidade dele, Jesus imediatamente se levanta. E aquieta. E o mar para. O vento cessa. Tamanha misericórdia dele sobre a minha e a sua vida. Então ainda que a gente não creia, a gente caminha, a gente vai errando, vai falhando. Mas ele não deixa de socorrer. A mão dele não está encurvada, os ouvidos não estão agravados. Pelo contrário, ela está estendida. Mas qual tem sido a nossa atitude no meio da tempestade? Qual tem sido o nosso comportamento para ver esse mar cessar, esse vento regredir? O medo tem nos paralisado? A gente tem se esquecido de promessas? Eu tenho promessa. Quem aqui tem promessa? Pois é. Precisamos alcançar vidas. Precisamos alcançar pessoas que também têm promessas, mas já se esqueceram. Se hoje Deus escolheu essa noite para falar desta mensagem, porque é para mim e para você que está aqui sentado nesta noite ouvindo. Não é para quem está lá fora. Eu creio que nessa noite Deus está liberando ferramentas sobre a minha e a sua vida. Para que a gente saia por essas portas de uma vez e rompa este vento, esse mar. E de uma vez por todas alcance o que Deus tem para nós. Chega de dar testemunho de derrota lá fora. Chega de passar de cabeça baixa. Foi ministrado aqui nesse final de semana. Temos uma coroa sobre as nossas cabeças. Temos que andar de cabeça erguida. Parar de dar ouvido ao acusador. Parar de dar ouvido à afronta do adversário. E acreditar no que está na palavra. Porque nós caminhamos à luz da palavra. Então por que se mover contra ela? Por que a gente quer ter as nossas atitudes pautadas no que está fora e não o que está dentro da palavra? Não é tempo mais de andar assim. É tempo de crer no que está escrito aqui. E viver o que está escrito aqui. Ele nos chamou para isso. Para viver o que está aqui. Nós nos intitulamos cristãos. Mas às vezes nosso comportamento é pior que o ímpio. Como é que o mundo lá fora tem olhado para nós? Já vai ali um crente medroso. Já vai ali o crente que desistiu. Já vai ali o crente que parou.
Já vai ali o crente que diz que é crente, mas não acredita no Deus que serve. Nós vamos deixar essa realidade tomar o lugar do que Deus tem para mim, para você? Não, claro que não. É noite de nós nos posicionarmos verdadeiramente, sermos transformados verdadeiramente. O profeta Osés escreveu capítulo 6, capítulo 3, verso 6, ou 6, verso 3, se eu não me engano. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A gente não pode só abrir a nossa Bíblia aqui no culto, ler o texto e ir para casa. É contínuo. A transformação, ela vem com a continuidade da busca. A gente não pode só estar aqui nas orações, nas campanhas, nos eventos, mas ir para os nossos lares e se esquecer de quem nós somos em Cristo. Temos que nos alimentar. Temos que conhecer profundamente o Deus a quem servimos. Para no momento da dificuldade, da dor, a gente não duvidar, mas crer e avançar. E chegar do outro lado. Sem essa verdade a gente não resiste. A verdade estava no barco com eles. O Deus Todo-Poderoso estava com eles. Ele está conosco. Todos os dias, até a confirmação dos séculos. Todos os dias, todos. Não são alguns, são em todos. Até naqueles mais difíceis, que a gente pensa, vou parar. Ele está lá. Ainda que em silêncio, como ele estava aqui. Mas ele está. Está te ouvindo, está te vendo, está te sondando, está te fortalecendo. Está te capacitando para viver coisas extraordinárias. Mas a gente precisa querer. Já pensou se Jesus dissesse, vamos passar para o outro lado? Mas vai vir uma tempestade aí que a gente vai quase naufragar. Será que eles iam? Acho que não, né? Por isso que ele não revela o trajeto. Ele só dá a ordem. Compete a mim e a você obedecer. E dar o passo de fé para chegar. E ainda que o mar fique bravio, e ainda que ele fique revolto, não deixe o desespero tomar conta de você. Seja a calmaria. Muitas vezes Jesus vai nos colocar em lugares de desespero. Pessoas vão precisar da calmaria. E é através da sua vida. Quem nunca passou por isso? De chegar num lugar, uma situação de um desespero, um caos, ninguém ouve, ninguém fala, aquela bagunça. E Jesus te coloca naquele lugar para trazer uma palavra. É forte, né? Foi para isso que ele nos chamou. Não foi só para ficar sentadinho, bonitinho aqui, arrumadinho, não, irmãos. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não vai mudar. Imutável. Não vai mudar. E a gente precisa se levantar como igreja. Viver a transformação. Viver o sobrenatural. Querer de fato. Independente do preço que tem que se pagar. Às vezes o preço é muito alto. A gente fica com medo, não quer ir. Ah, não é para mim não. Foi falado aqui nesse final de semana. É para você sim. Porque Jesus daria a vida na cruz? Se permitiria ser afrontado, humilhado daquela forma? Pagasse o preço para que nós vivêssemos coisas rasas na presença? Ah, tá bom só aqui. Tá bom só até aqui. Não, não se contenta não, meu irmão, minha irmã. Queira mais. Queira mais de Deus. Queira mais de Cristo. Queira mais de Cristo para aqueles que estão à sua volta. Os que estão à nossa volta precisam. Por mais duro que seja. Talvez não olhe na sua cara, mas Deus te abençoe. Jesus te ama. É difícil amar pessoas difíceis, é muito difícil, mas é necessário. É necessário. Porque Jesus falou que amar quem me ama não tem galardão. Porque
que é fácil. Vida com Cristo é desafio. Vida com Cristo é objetivo. Vida com Cristo é peleja. Mas também é glória. A gente vive o sobrenatural. A gente vê Deus fazer diante dos nossos olhos. A tempestade se acalmar. De repente você está vivendo uma situação que fala: hoje para mim acabou. Só vou até aqui. Mas Deus está dizendo: não para agora não. Porque você precisa chegar do outro lado. Tem alguém te esperando. Tem um lugar te esperando. Para você viver o sobrenatural. Para o nome do Senhor ser glorificado. Tem empresas esperando pessoas pisarem. Para a vida se converterem ao Senhor. Tem lugares, tem praças, tem ambientes. E que você precisa chegar. Para levar Cristo para esses lugares. É com você mesmo que Deus está falando. Não é título, não é cargo. É chamada, é propósito. É a unção, irmão, que te faz prosperar. É a unção de Deus que faz a diferença. Não é um título, não é um cargo, uma colocação. É a presença de Deus que faz operar o sobrenatural nas nossas vidas e através das nossas vidas. A palavra de Deus diz, um texto que eu gosto muito, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, mas faz tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente faz, irmão, é observado. Tudo que a gente faz é para que o nome do Senhor seja engrandecido. A nossa família é para engrandecer o nome do Senhor. O nosso trabalho é para engrandecer o nome do Senhor. A nossa vida, por completo, é para engrandecer o nome do Senhor. E não é uma tempestade que vai nos parar, não. A tempestade é para fazer você chegar do outro lado. É para te impulsionar. É para fazer você viver sobrenatural de Deus na sua vida. Nosso coração precisa arder por isso. Precisa ansiar pela presença de Deus mais que tudo. Os dias têm sido tão corridos, tão atarefados. Mas em determinado momento do dia parece que fica um buraco dentro da gente. Está faltando aquela conversa, está faltando aquele diálogo. Está faltando ouvir a direção. E aí é a hora que você para. Dobra o joelho, vem aquele refrigério, vem aquele alívio. E ele diz: continua mais um pouco. Aguenta mais um pouco. A tempestade está quase passando. Eu não perdi o controle, não. Eu continuo nesse barco com você. Eu estou junto com você. E isso é suficiente, irmãos. Se Jesus está na causa, é suficiente. Eu li uma frase hoje dizendo, mais uma confirmação desse texto. Não importa o tamanho das ondas se Jesus está no barco. Não importa quem se opôs contra você se Jesus está com você. Não importa o tamanho do gigante que se levantou. Não importa. Não importa. Se Jesus está com você é suficiente. É tudo que a gente precisa. Porque sem Ele nada podemos fazer. Nada a gente vai alcançar. Talvez sem Jesus a gente pode até caminhar alguns metros. Mas não vai chegar longe não. Mas com Ele no barco, a gente avança. E a tempestade vai cessar, meu irmão. Ela é necessária para mim e para a sua vida. Mas ela vai cessar. Deus sabe trabalhar. E Deus nos conhece como ninguém. Deus nos sonda como ninguém pode sondar. Só Ele, irmãos. Só Ele. Só Ele. Sem Ele, a gente não pode nada. Então que nessa noite a gente saia daqui entendendo que a tempestade não é para a gente parar. É para a gente avançar. Os discípulos ali não estavam entendendo nada. Mas no meio de toda aquela confusão, eles estavam chegando no destino. Eles estavam chegando no objetivo. Então, no meio da tempestade, Deus está nos impulsionando a chegar aonde Ele almejou
que a gente chegasse. Pode parecer loucura, como que eu vou chegar desse jeito? Mas o sobrenatural é sobrenatural. Não é natural, não se explica, se vive e se testemunha. Por que vivemos grandes milagres? Para falar do amor de Deus, para testificar quem Ele é. Possamos sair daqui dessa noite entendidos e posicionados de fato para viver a transfiguração, a transformação, a metamorfose, verdadeiramente. Vivendo com Cristo, passando com Ele, sofrendo com Ele, porque vai valer a pena. E eu e você não vamos parar, mas nós vamos chegar assim do outro lado, porque a promessa foi Ele que fez, a promessa é dEle, o tempo também é, e a nossa vida também é dEle. Amém? Eu quero, nessa noite, talvez você olhe assim e fala: irmã Lorena, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo. Mas essa noite eu quero glorificar o nome do Senhor pela última tempestade que eu enfrentei há um ano e 7 meses atrás. Eu vou pedir licença ao pastor. Está passando um vídeo para resumir um pouquinho dessa tempestade que me abateu. Mas eu tinha que chegar do outro lado hoje para testemunhar. Amém? Peço você que assista e deixa Deus falar ao seu coração nessa noite. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. You're my God, and you are mine.
my faith will stand. And I will call upon your name, Brian, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Eu acho que todo mundo que você conhece está lá fora no pátio. Sing it out. Spirit, lead me where my trust is. We're declaring this tonight. Spirit, Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever want, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you go. Take us deeper, take me deeper than my faith could ever want, and my faith will be made strong in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever. Come on, let's declare this tonight. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of
Aleluia. Resumindo, irmãos, para a gente encerrar. O Senhor me fez uma promessa. Que eu chegaria do outro lado. Não foi fácil enfrentar essa tempestade. Minha filha nasceu, teve 2 paradas cardiorrespiratórias. Ficou 12 dias na UTI. Quase morreu. Mas Ele me fez a promessa. Que eu chegaria do outro lado. Para glorificar o nome do Senhor. Por isso não para. Deus tem um propósito na tempestade. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Ô, glória. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Nessa história toda, não que momentos foram terríveis, mas de toda a história, ela não contou. Meu microfone está abafado. Estava bom, não sei o que aconteceu. Quando ela ficou grávida, ela disse que Deus disse para ela que era uma menina. Ela pregou aqui e disse que estava grávida de uma menina e o nome era Esther. Sem antes ter feito a ultrassom. Deus disse para ela que ela era uma menina e o nome era Esther. Deus disse para ela, vamos para o outro lado, né?